Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão aberta de mentoria aqui do André Desendivida Você. E hoje eu vou mostrar os 3 segredos que levam servidores públicos endividados a não ascenderem na carreira profissional. Isso é uma dor de muitos colegas que eu vejo aqui no serviço público, onde eu atuo, e converso com esses colegas e as pessoas que eu atendo da mentoria, de querer ascender na carreira e não conseguirem enxergar o impacto que o endividamento tem causado nessa ascensão da sua carreira, na queda da tua produtividade, na queda do bem-estar, na queda de questões de saúde, né, questões emocionais. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, para que você possa identificar essas armadilhas que as dívidas estão causando na tua produtividade, no teu rendimento do trabalho e na tua ascensão profissional. Hoje, a partir dessa aula, dessa sessão aberta de mentoria, você que está aí no ponto A e está endividado, quer ascender na carreira e não sabe o que está dando errado, não sabe por que essa ascensão profissional não vem, né? Você vai chegar ao final dessa nossa sessão, saindo do ponto A até o ponto B, e vai entender que precisa melhorar e as possibilidades para melhorar, né? Entender quais os impactos que essas dívidas estão tendo na tua carreira profissional e por que você não ascende. E quando você começar a entender isso e começar a agir para poder mudar essa situação, você vai conseguir ganhar mais dinheiro para investir nos teus objetivos, para realizar teus sonhos, ganhar aquela ascensão profissional e fazer ainda mais dinheiro e melhorar a tua vida financeira. Hoje, muitos funcionários, muitos servidores públicos, muitos empregados em geral estão endividados. O Brasil hoje é um país de endividados, onde 66% da população aproximadamente está endividada. Então, isso é um conceito muito interessante. Vejam só, endividados é todo mundo que tem alguma dívida com um banco, com uma financeira, o que seja. E muita gente desconhece essas dívidas. Por exemplo, a pessoa que tem um financiamento imobiliário, que tem um financiamento de um carro, que tem um empréstimo no banco, um CDC ou um consignado, mas que paga esses empréstimos em dia, eles não se consideram endividados. Então, é muito comum se você perguntar para uma pessoa que tem um financiamento imobiliário, que tem um financiamento de um carro, e perguntar para ela: você é endividada? E essa pessoa responder: não, não sou endividada, não tenho dívidas. Na verdade, ela tem dívidas, só que ela honra os compromissos em dia. Então, quando diz aqui as pesquisas que 66% dos brasileiros estão endividados, isso quer dizer que 66% dos brasileiros têm dinheiro emprestado com o banco, com as financeiras, com alguma instituição que deu dinheiro para ele adquirir um bem ou fazer alguma coisa, e esse dinheiro não é dele, e ele vai ter que devolver esse dinheiro em algum momento, pagando ali uma correção de juros, é claro. É assim que os bancos funcionam, né? Eles emprestam dinheiro em troca de juros, em troca de juros por isso. E um outro número, 26% dos brasileiros estão inadimplentes. Então, vejam bem, de 66% estão com empréstimos e 26% estão inadimplentes. Uma a cada 4 pessoas que possuem uma dívida está inadimplente. Então, isso é uma coisa que assusta muito, e isso tem um impacto muito grande na vida pessoal dessas pessoas e também na vida profissional. Então, vejamos a nossa situação aqui dos servidores públicos, dos funcionários públicos, que estão endividados, estão em momentos de sofrimento por questões financeiras, e aí, o que todo mundo quer? Uma ascensão profissional. Eu quero assumir um cargo de chefia, pegar uma comissão, uma função especial. Para quê? Para que isso aumente a minha renda. Porque se eu ganhar mais, eu vou conseguir quitar os meus empréstimos, eu vou conseguir resolver a minha vida financeira. É assim que funciona o pensamento de quem procura uma promoção para ganhar mais no trabalho. E isso, geralmente, gente, não é a solução. Procurar ganhar mais não é necessariamente a solução dessa dívida desse funcionário. O que é o mais importante nesse processo para que esse plano dele dê certo? A mudança de mindset. E o que é o mindset? É a forma de pensar, é a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você pensa as suas escolhas, a sua vida com o dinheiro que você ganha.
Então, olha só, o que é essa mudança de mindset? É entender que você tem que gastar menos do que você ganha. Muita gente não tem essa consciência e quando acaba tendo uma promoção no salário, quando acaba assumindo aquele cargo tão desejado e que vai ganhar mais, aumenta o padrão de vida, continua gastando tudo que recebe ou às vezes mais do que recebe e aí entra no endividamento. Então, primeira coisa, tentar mudar o mindset. Outra coisa, ter um padrão de vida condizente com a sua renda. Muita gente acaba utilizando de empréstimos, de financiamentos e de outros benefícios aí do mercado financeiro, das instituições, para viver num padrão de vida que não condiz com aquela sua renda mensal. E isso vai virando uma bola de neve. Então, o ideal é que você viva um padrão que seja condizente com a tua renda e que, se possível, que você viva um padrão abaixo do que você pode viver, para que você tenha aí uma margem para poupar, para investir, para realizar teus sonhos. Porque se você consome exatamente tudo que você ganha, não vai sobrar esse dinheiro para a realização dos sonhos, não vai sobrar esse dinheiro para o teu futuro, para a tua aposentadoria, para a tua reserva de emergência, para todas as coisas que você quer realizar. Entender que um trabalhador, que é um trabalhador assalariado, né? Muitos servidores públicos não têm essa noção de que ele é um trabalhador como qualquer outro, assalariado, que todo mês ele vai ter aquele dinheiro, que ele não é um empresário, que ele não é rico e que ele não vai ganhar um salário maior no mês que vem, a não ser que ele ganhe uma promoção. Então, ele precisa ter essa consciência de controlar esses gastos, saber que ele é assalariado e que ele tem uma renda previsível e que ele precisa trabalhar dentro dessa previsibilidade. Outra mudança de mindset, entender que a sua estabilidade é relativa. Uma coisa que maltrata muito os servidores públicos é acreditarem numa estabilidade de emprego, acreditar numa estabilidade de que as coisas nunca vão mudar na economia, no governo, no comando do país, etc. E se atrelam a essa estabilidade para fazer dívidas enormes. E a gente sabe que as coisas mudam, os governos mudam, as normas sobre aposentadoria mudam. Então, se atrelar a essa estabilidade que é relativa, ela é uma grande armadilha. Outra mudança de mindset, entender que ter a folha de pagamento cheia de empréstimos consignados, de CDC, do que quer que seja, é muito comum, mas isso não é normal. Então, a gente escuta muito os servidores, todo mundo tem consignado, todo mundo tem empréstimo. É comum você encontrar isso. Os bancos oferecem isso o tempo todo e os colegas de trabalho também comentam sobre isso o tempo todo. Mas isso não é normal, gente. Isso é comum e isso precisa acabar. Então, comece por você sendo essa pessoa que faz a diferença e que fala, não, eu não preciso desses empréstimos, eu tenho as minhas reservas para cuidar das minhas emergências, não preciso ficar pegando dinheiro com o banco e pagando juros, né? E o último mindset é aprender a cuidar do dinheiro, certo? Muitas pessoas se esforçam muito para conquistar aquele dinheiro, mas se esforçam muito pouco ou quase nada para cuidar desse dinheiro depois que ele está ali nas suas mãos. Então é preciso cuidar desse dinheiro, saber dar um destino adequado para ele, para que ele possa render, se multiplicar e nos beneficiarmos aí dos famosos juros compostos. E olha só, você está nessa situação de endividamento, quer ascender na carreira para ter um cargo maior, e você acha que ganhando mais vai resolver a sua vida. Eu já comentei com isso. Será que é verdade isso? Será que só ganhando mais você vai conseguir resolver os seus problemas financeiros? Você acha que o seu desempenho no trabalho hoje, ele está adequado? Ele está satisfatório? Ele está satisfazendo as necessidades da tua empresa, do órgão que você trabalha, da tua chefia? Você sente que as dívidas têm afetado sua saúde, seu estado psicológico, seus relacionamentos, o seu emocional? Você tem sentido esse impacto que as dívidas têm causado na tua vida? Então, muita gente não consegue ascender na carreira justamente porque não consegue entender e não consegue enxergar os impactos que que essas dívidas estão tendo ali na sua produtividade, estão tendo ali na sua carreira e isso impede muitas vezes a tua ascensão, um bom desempenho no trabalho e aquela vaga de chefia que poderia ser sua é passada para outra pessoa. E hoje eu vou te mostrar como as dívidas têm te atrapalhado nessa ascensão profissional e como você pode virar esse jogo a partir de hoje, implementando esses conceitos que a gente está discutindo aqui.
tá? Então, vamos começar aqui entendendo um pouco sobre o endividamento. Endividamento é a consequência e não a causa dos teus problemas. Primeiro, sobre o conceito de endividamento, que eu falei um pouco atrás, é quando você pega dinheiro com uma instituição para realizar alguma coisa na tua vida e esse dinheiro não é seu e você vai ter que devolver esse dinheiro em algum momento, pagando ali uns juros, que é o chamado spread bancário. Os bancos emprestam dinheiro em troca de juros, você paga esses juros e devolve o dinheiro para ele também em algum momento. E uma coisa importante dessa frase que eu trago, que o endividamento é a consequência e não a causa. Porque muitas pessoas têm um entendimento errado de que o problema na carreira dela, o problema na família que ela está enfrentando, o problema na vida dela é as dívidas, é por causa das dívidas. E, na verdade, as dívidas, elas são apenas um sintoma dos problemas que ele está tendo, e não necessariamente a causa daquele problema, que é a falta de organização financeira. Então, as dívidas é um sintoma, as dívidas mostram para você que a sua organização financeira não está boa. Então, a causa dos teus problemas, a causa do teu sofrimento gerado pelas dívidas é porque você não tem organização financeira, você não faz o básico lá de trás. Quer saber quanto você ganha, quanto você gasta, para onde vai esse dinheiro, como você está organizando as suas finanças, os seus padrões, o seu padrão de vida, se você está fazendo escolhas inteligentes ou não. Então, a verdade, quando você sofre por causa desse endividamento, é buscar as causas desse problema e não simplesmente remediar esse problema, pegando mais um empréstimo ou tendo uma ascensão na carreira, caso seja possível, e ganhando mais dinheiro, mas mesmo assim não mudando o mindset, consumindo todo esse dinheiro extra que você ganhou com o novo cargo. Então, é preciso ir na causa e não simplesmente enxergar a consequência do problema pelo endividamento. E dentro desses sintomas, nós vamos falar dos três aqui, que são os segredos, né, que levam esses servidores públicos endividados a não ascenderem na carreira. O primeiro é o sintoma saúde, os problemas de saúde que começam a aparecer ou ficam mais evidentes a partir do momento que esses funcionários estão super endividados, estão tendo sofrimento. No segundo pilar também, que é o psicológico. Então, começa a afetar o psicológico desses trabalhadores, né? Eles não conseguem mais ter paz, tranquilidade, nem no trabalho e nem nas relações com a família, com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho. E isso começa a virar um ciclo onde todos percebem o sofrimento dessa pessoa. E isso, com certeza, impacta na tua produtividade, no teu rendimento no trabalho e na tua ascensão profissional. Então, vamos detalhar aqui um pouquinho o que são alguns conceitos sobre esses endividados, né? Isso aqui são conceitos gerais que eu observo e que eu trouxe da literatura também, né, sobre endividados. Todo endividado, ele apresenta algum comportamento fora ali do padrão. Ou ele sorri demais, por exemplo, ou ele grita com qualquer coisa, aquela pessoa que já está super estressada, né? Qualquer coisa tira ela do sério. É uma pessoa que fica muito calada, às vezes, esse é um comportamento também muito comum. A pessoa não quer falar, ela está sempre na dela ali, meio para baixo, meio triste, não consegue ver muita solução nos problemas da vida. É uma pessoa que geralmente se encontra ali frustrado, né, se sente incapaz de avançar na vida pessoal e profissional. Ele acha que não tem mais solução, que ele está super endividado, que o salário dele nunca aumenta, que o salário dele é pequeno, que ele deveria ganhar mais, que ele deveria estudar para um outro concurso para ganhar mais. Então, são pessoas que geralmente estão desmotivadas, estão com a energia lá embaixo, tentam sair das dívidas, mas por causa dos juros que são altos dessas dívidas, até mesmo do consignado, que é vendido aí como um empréstimo super barato, mas na verdade não é, os juros do consignado é um juros muito alto, chegam aí na casa dos 20% ao ano. Então, e falta planejamento, e aí a pessoa não sai do lugar. Ele até quer quitar as dívidas, mas aí ele não tem um planejamento sobre como quitar essas dívidas, não sabe quais dívidas quitar primeiro, não sabe quais são as dívidas mais caras, não sabe quais são aquelas dívidas que ele pode deixar de pagar e aquelas que ele precisa pagar urgentemente,
senão ele pode perder o bem que ele tem, ou essa dívida pode crescer demais. E esses detalhes, eu trabalho com meus mentorandos junto, lá no programa de mentoria O Resgate, onde a gente faz essa análise da vida financeira dos endividados e monta um plano, um passo a passo, para a gente poder quitar essas dívidas, né? Escolher quais dívidas devem ser priorizadas para o pagamento, quais devem ser deixadas para um segundo momento. Criamos uma reserva de quitação de dívida, que é você montar uma reserva financeira para que você tenha dinheiro à vista para poder negociar com o banco, as financeiras, os credores, né, o pagamento daquela dívida. Então, essa é uma estratégia muito interessante. Se tiver aí, ó, anota, bota aí nos comentários. É reserva de quitação de dívida. Você já deve ter ouvido falar daquelas histórias. Ah, eu tinha uma dívida de 50 mil reais, de 100 mil reais, e eu paguei essa dívida por 10 mil reais. Como que essas pessoas conseguiram fazer isso? Muitas dessas histórias são verdades, mas o que que ele fez? Ele fez uma reserva de quitação. Então, ele parou de pagar aquela dívida, certo? Depois de um tempo, começaram a ligar para ele para negociar essa dívida. Enquanto isso, essa pessoa foi fazendo uma reserva financeira para poder quitar essa dívida à vista. E aí, quando ele chegou com um certo dinheiro que ele tinha guardado, e ele recebeu uma ligação de novo para poder negociar essa dívida, ele falou, olha, agora eu tenho uma oferta para te fazer. Aquela dívida de 100 mil reais, que você estava querendo me cobrar 50, eu tenho 10 aqui à vista para te pagar hoje, você quer? E aí é assim que essas pessoas conseguem negociar e pagar essas dívidas por um valor muito mais baixo. Anota aí, deixa nos comentários se você gostou dessa dica. Já incorporaram o cheque especial no salário? Essa é outra característica também dos endividados que eu conheço. Ou incorporam o cheque especial e incorporam também o cartão de crédito como sendo uma renda do mês. E isso é muito errado. O cartão de crédito e o cheque especial pode ser uma armadilha se você não souber usá-los, né? Principalmente o cheque especial. Mas o cartão de crédito pode ser um aliado, onde te ajuda a ganhar dinheiro. Agora, a partir do momento que você entende que o cheque especial que está ali na tua conta, aqueles R$ 1.000 que o banco deixa ali para você pegar, se você entender que aquilo faz parte do seu salário do mês, você vai entrar numa bola de neve, porque os juros desses R$ 1.000 que você vai pagar são juros muito altos e que vão consumir a tua liberdade de consumir, de comprar outras coisas, de investir, de fazer tua poupança, de realizar teus sonhos. O cartão de crédito é a mesma coisa. Se o dinheiro do mês acabou, você tem que tomar muito cuidado ao utilizar o limite do cartão de crédito, né, ao utilizar o teu limite disponível ali, porque você vai ter que pagar aquela compra em algum momento. Então, esse é uma armadilha que as pessoas caem em incorporar o cheque especial e incorporar o limite do cartão de crédito ao seu salário do mês. Outra, outro insight sobre os endividados é que eles esperam uma promoção no trabalho, um aumento no salário para resolver a situação, e esse aumento de salário muitas vezes não vem. Principalmente agora com o congelamento do salário de vários servidores públicos de várias instituições, o governo tem congelado esses salários, então esse aumento aí, o ajuste da inflação, pelo menos, nem isso tende a acontecer. E a promoção também fica cada vez mais difícil, porque esse funcionário está sob sofrimento mental, sob sofrimento psicológico, e o desempenho no trabalho é reduzido e a ascensão profissional fica cada vez mais distante. Então, voltando para os 3 segredos aqui, vamos falar do primeiro, que é a saúde, né? Os impactos dessas dívidas sobre a saúde desses trabalhadores, sobre a saúde desses servidores. Então, são pessoas que começam a sentir aí um nível de ansiedade muito maior. Então, muitos têm gatilhos já de ansiedade, e essa situação das dívidas é trazida para o trabalho com aumento de ansiedade, aumento do estresse, faltas de concentração, e muitas vezes o alcoolismo, principalmente nos homens, esse índice de alcoolismo é muito maior, de drogas e de utilização de substâncias alucinógenas. Então, isso é uma coisa muito normal que afeta muitos trabalhadores e impede ali a ascensão profissional dessas pessoas. Um outro impacto na questão da alimentação, né? Uma alimentação ruim, uma alimentação que ele acaba economizando
né, para ter uma alimentação aí não muito boa. Isso tudo vai influenciar no impacto dele no trabalho, vai influenciar na produtividade e dificultar essa ascensão. O segundo segredo é o psicológico, né? Muitos trabalhadores vão ter esse impacto psicológico, esse sofrimento ali no trabalho, um sentimento de incapacidade, um sentimento de impotência. Eu não consigo resolver as dívidas. Nossa, eu não consigo fazer as coisas do trabalho. Eu não consigo ser produtivo. Minha vida financeira não tem mais solução. Eu já estou aqui super endividado. Eu não sei mais o que fazer. As escolas das crianças só aumentam, né? Ele entra num ciclo de sofrimento muito grande. Esse estado emocional debilitado, ele é também um bloqueador da tua ascensão profissional, porque as pessoas percebem esse teu estado, né? E isso impede que você tenha um bom rendimento, impede que você tenha uma boa avaliação e impede que num momento de seleção de uma vaga ali no teu trabalho, você provavelmente vai ser preterido. O terceiro ponto, o terceiro segredo, é essa questão dos relacionamentos. Você começa a ficar muito estressado, ou você fica muito calado, né? Então, a família é um ponto muito importante, né? A relação familiar com a esposa, com os filhos, já se torna uma relação muito tensa. Você sempre chega em casa estressado, passou um dia difícil, e os filhos estão querendo alguma coisa, e a família quer viajar, e você está super endividado, e você não consegue ser o provedor mais da família, e você começa a entrar num ciclo de sofrimento. Você não consegue mais sair com os amigos começam a conversar sobre dinheiro, e isso para você já começa a ser um sofrimento, porque você não quer falar desse seu endividamento, dessa sua situação difícil com aqueles amigos queridos. Aí tem os colegas de trabalho, né? Você começa a ter uma má relação, você está estressado, você está ansioso, você está para baixo, está deprimido. Então, gente, essa dificuldade de conversar sobre o endividamento é muito difícil, muito complicado. Isso transpassa ali para a sua relação de trabalho, para a sua relação familiar, para a relação de amigos. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês hoje, anota aí também e conversem sobre as dívidas, conversem sobre dinheiro, conversem sobre finanças com a tua família, com teu cônjuge, com os teus filhos, com teus pais, com teus amigos. Dinheiro não pode ser tabu, gente. Conversar sobre finanças, sobre a situação financeira, não pode ser um tabu. Isso tem que ser conversado abertamente, porque quanto mais você conversa, quanto mais você se abre, mais você aprende e mais você ensina, né, com histórias do outro, como que o outro lida com aquela situação. E a gente cresce muito, a maioria das famílias crescem sem conversar sobre as finanças, sem conversar sobre dinheiro e principalmente sem conversar sobre as dívidas, né? E aí muitas pessoas às vezes falecem e quando você vai descobrir, aquela pessoa deixou diversas dívidas ali para você. Então, conversem sobre essas dívidas, conversem sobre essa situação e até para pedir ajuda, né? Muitas pessoas precisam, por exemplo, fazer uma renda extra, trabalhar ali à noite ou trabalhar no final de semana para poder fazer uma grana extra. E quando você conversa com a família ou com os amigos, você tem ajuda para isso. Por exemplo, para ficar com uma criança, né? Você pode chegar para os avós, olha, fica aqui com as crianças hoje que eu vou trabalhar o dia todo fora aqui fazendo extra. Então, a partir do momento que você se abre, as portas também se abrem. E esse sentimento, esse sofrimento se torna muito menor. E a tua possibilidade de ascensão profissional vai aumentando cada vez mais. Então, como que as soluções estão sendo apresentadas? Isso, de um modo geral, em diversas empresas, já estão acontecendo no setor privado e também no serviço público, que são o quê? Soluções por parte dos empregadores, por parte dos órgãos públicos ou por parte das empresas privadas. Isso tem acontecido muito. Por que, gente, que as empresas têm trazido soluções? Porque as empresas têm sentido na pele o impacto da baixa produtividade que esses funcionários endividados ou super endividados estão tendo no seu local de trabalho. Muitos deles demandam horas e parte do expediente para ficar ao telefone resolvendo ligações de cobrança, ou para ficar na internet buscando alguma solução para aquela dívida que ele tem. E, enfim, toda essa questão mental e psicológica e relacional que faz com que ele tenha um baixo desempenho, que ele perca algumas horas do trabalho por dia com isso. E os empregadores estão vendo que isso tem causado prejuízos, que a sua empresa poderia estar
tendo resultados muito melhores se os seus funcionários não estivessem endividados. Eu trabalho no Banco do Brasil, como alguns de vocês devem saber, e quem está assistindo agora pela primeira vez fica sabendo. Eu sou engenheiro do banco, e dentro do banco nós temos programas para cuidar dos funcionários endividados. Acreditem, nós temos muitos funcionários endividados. Como todas as empresas, as pesquisas apontam aí que 80% dos funcionários das empresas têm algum nível de endividamento. Então, esse é um número que assusta os empregadores. E quais são essas ações que estão sendo tomadas aí no mercado ou nas instituições? Estão sendo montados programas de auxílio à quitação de dívidas. Então, procure saber se o teu órgão ou a tua empresa que trabalha, seja no setor público ou privado aí, se existe algum programa de auxílio para quitação de dívidas, tá? Muitas empresas fornecem esses programas aqui no sentido de auxílio financeiro mesmo, de negociação de dívidas, com empréstimos, muitas vezes sem juros ou com juros muito baratos para o funcionário, para que ele tenha condições de sair ali daquela situação de endividamento ou de superendividamento. Outro programa que tem sido implementado são os programas de educação financeira. Não adianta eu ter um programa de auxílio à quitação da dívida, fornecendo mais dinheiro para essa pessoa a uns juros muito mais baixos, se eu não mudar o mindset dessa pessoa, se eu não mudar a educação financeira dessa pessoa, se eu não mudar a forma como ela lida com o dinheiro. Um terceiro programa é o programa de apoio psicológico, né? Muitas empresas têm enxergado o sofrimento psicológico dessas pessoas, o sofrimento mental, e fornecido ali junto ao SESMIT, junto ao Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho, junto ao serviço médico que atende aquela empresa, um atendimento psicológico gratuito para esses funcionários, para que eles possam conversar ali sobre as suas dívidas e tentar quebrar, né, essa imagem, esse sofrimento de que a vida dele não tem mais solução por causa das dívidas. Então, tem sido um pilar muito trabalhado. Um outro programa que tem acontecido são programas de orientação e planejamento, muito atrelado ao programa de educação financeira. Você faz os ensinamentos básicos ali sobre educação financeira, mas também existe um programa de orientação e acompanhamento para aqueles que querem, né, alguém mais experiente para estar junto com eles, montando um plano, montando uma orientação e fazendo com que eles realmente apliquem aqueles conhecimentos que o programa de educação financeira fornece. Um quinto programa que aparece por aqui, o Matheus comentando, né, de dívidas, eu entendo, é isso aí. O programa de assistência jurídica. Certas dívidas, elas já estão numa esfera de negociação judicial. E aí, nesse momento, é onde entram esses programas de assistência jurídica, né? Quando essas dívidas já estão numa esfera judicial ou numa esfera extrajudicial, mas que precisa ali de uma participação jurídica para chegar a um acordo, chegar a uma solução, uma proposta de quitação dessa dívida. Então, o que eu quero com esses programas, gente? Mostrar para vocês que as empresas estão buscando soluções, estão buscando auxiliar seus funcionários. Então, se você está numa situação dessa, de superendividamento ou de endividamento, procure saber se a tua empresa, se o teu órgão público, né, se o lugar onde você trabalha possui um programa desses. Muitas pessoas desconhecem que esses programas existem dentro da própria instituição, dentro das empresas que trabalham, e às vezes acabam não tendo os benefícios de contar com esses serviços aí gratuitamente e aproveitar, né, esse presente que está sendo dado, essa oportunidade de você mudar a tua vida financeira e, com certeza, aí, aumentar as possibilidades da tua ascensão na carreira e de ganhar mais. E agora, o que está sendo feito de solução por parte dos empregados, né? Eu botei aqui do empregador. E agora, deixa eu passar aqui. O que está sendo feito por parte dos empregados? Não adianta esperarmos uma solução por parte do empregador e o empregado não ter uma participação também nesses programas, né? Então, por parte dos empregados, reconhecer que está endividado e precisa agir,
Isso é uma coisa muito importante. Muitos não reconhecem que estão endividados, não querem reconhecer, não querem aceitar a situação e não querem agir para mudar a situação. Então, o primeiro passo é internalizar, reconhecer que está endividado e agir para que essa dívida seja solucionada. Mudar o mindset, como eu falei lá atrás, não adianta querer ganhar mais dinheiro se você não sabe lidar com o dinheiro que tem hoje. Muitas vezes a gente escuta aquelas histórias de pessoas que ficaram milionárias, que ganharam na loteria e alguns anos, algum tempo depois, essa pessoa está pobre ou mais pobre do que era antes. Então, não adianta você ganhar mais dinheiro se você não fizer uma mudança de mindset e entender que você precisa aprender a lidar com o dinheiro que você tem hoje para você poder aprender a lidar com mais dinheiro que você possa ter amanhã. Organizar o orçamento pessoal e familiar, né, é uma solução por parte dos empregados. Quem está endividado é porque não tem essa organização pessoal ou familiar das finanças, não sabe quanto de dinheiro entra e quanto de dinheiro sai para as coisas. Então, se você não tem essa conta básica, você não vai conseguir fazer mais nada no mundo das finanças, dos investimentos, das poupanças, etc. e tal. Por quê? Você primeiro precisa saber fazer esse básico bem feito, esse feijão com arroz, de saber para onde o teu dinheiro está indo. Então, eu lembro daquelas vendas, aquelas vendinhas de antigamente, né, que o tiozinho da vendinha ficava sempre ali com um papelzinho anotando quanto entrava, quanto saía, um caderninho. E aquilo ali funciona, gente. Funciona desde antigamente e funciona até hoje. Faz um papelzinho, não tem habilidade de fazer no Excel ou de fazer no aplicativo do celular, faz um papel, começa a registrar quanto sai e quanto entra, quanto sai e quanto entra. E depois olha para onde esse dinheiro está indo. Depois de entender para onde ele está indo, você vai fazer uma meta de quanto você quer gastar com essas coisas por mês. E a partir daí você começa a adequar as suas escolhas para que você consiga cumprir com aquela meta e sempre sobrar um dinheiro para o investimento e para os teus sonhos, para os teus objetivos. Compartilhar com com a família e com os amigos é uma parte muito importante que os empregados devem implementar, porque esse compartilhamento, como eu já disse, ele auxilia a você ter mais tempo para trabalhar, para fazer uma renda extra, alivia o teu sofrimento e quando você compartilha, você recebe ajuda. Quando você se abre para ser ajudado, a ajuda vem. Um outro ponto, adquirir educação financeira, participar dos programas, ir atrás de conhecimento, estudar, né, e procurar trazer mais conhecimento de educação financeira para poder mudar a sua vida. E também buscar um programa de mentoria, buscar um profissional para te auxiliar nesse processo, nessa caminhada de organizar essa vida financeira, de montar essa reserva de quitação de dívidas e de montar um plano para que você possa sair desse endividamento, se tornar um poupador e um investidor, e aí conseguir os teus objetivos em uma aposentadoria tranquila e que esse dinheiro venha te trazer paz em vez de sofrimento, que é a situação atual. E para quem precisa de um programa de mentoria, de um profissional, de alguém que tem experiência no assunto para acelerar seus resultados, eu mostro para vocês o programa de mentoria da minha página, o André Desendivídua Você, que é a mentoria individual. Nesse programa de mentoria, o Resgate, nós temos 6 encontros online, encontros que duram aí de 1 hora e meia, e esses 6 encontros podem durar até 6 meses de acompanhamento, dependendo da situação, né? A gente monta esse plano dependendo das tuas necessidades, do que tu trouxer para resolver, e esse plano individualizado, ele vai conter o passo a passo para quitar as suas dívidas, montar sua reserva de emergência e a partir daí você fazer os seus primeiros investimentos. Então você sai das dívidas ao primeiro investimento com esse plano individualizado, com esse acompanhamento próximo e personalizado, muito comigo, através do WhatsApp, através de videochamadas, através de reuniões no Zoom, onde a gente vai acompanhando o teu progresso ao longo desse passo a passo, ao longo desse plano que vai ser montado. E quanto que é o investimento que é feito nessa mentoria? São 12 parcelas de R$ 199,70 por mês. É um dinheiro que vai mudar a tua situação financeira, que vai mudar a tua vida
e a partir disso vai fazer com que você tenha muito mais dinheiro na sua conta, que a partir daquele momento você consiga poupar no mínimo esses R$ 199 por mês, né? E fazendo boas escolhas, fazendo bons investimentos e a tua poupança, as tuas reservas, para que você esteja sempre protegido nas emergências. À vista é o valor de 1.997, podendo ser pago à vista também. E isso dá o quê, gente? R$ 6,56 por dia. Isso é o valor de um copo de suco que você toma no restaurante na hora do teu almoço. Garanto que o restaurante que você almoça lá quase todo dia lá no trabalho, eles vão te cobrar em torno de R$ 6 a R$ 7 no copo de suco. Se você deixar de tomar esse suco durante um ano, você consegue fazer esse investimento na tua vida financeira, na tua paz, na tua tranquilidade, na tua qualidade de vida. E isso vai te proporcionar a melhorar todos os outros pilares da sua vida, o financeiro, o emocional, o bem-estar. Então, é um investimento que eu trocaria o meu copinho de suco todos os dias aí para fazer. Essa mentoria é para quem? Quem se enquadra nesse programa de mentoria? Essa mentoria é para quem não consegue se livrar das dívidas, não consegue se livrar dos consignados, dos empréstimos, dos financiamentos, e está sentindo o peso que essas decisões financeiras tomadas têm tido todo mês ali na folha de pagamento. É quem não consegue ter segurança e clareza para se livrar das dívidas. Tenta se livrar, mas não consegue, monta planos furados, e esses planos não se desenvolvem. E para quem não aguenta mais sofrer por não saber gerenciar o próprio dinheiro. Muita gente não consegue administrar o próprio dinheiro, sofre, sabe que recebe um bom salário, sabe que recebe um salário que a maioria das pessoas no Brasil não recebe, mas não consegue gerenciar esse dinheiro, não consegue fazer ele trabalhar para você, não consegue fazer ele se multiplicar, ele se reproduzir. É para você que sabe que ganha bem, mas não consegue realizar esses sonhos e ver o seu salário indo embora todo mês, já descontado ali na folha de pagamento, muitas vezes. E o mais importante, essa mentoria é para quem reconhece que um mentor dá mais velocidade e dá mais segurança para alavancar os seus resultados financeiros. Então, dando segurança e velocidade, fazendo você economizar tempo e economizar dinheiro. Só existem duas formas de se pagar as coisas na vida. Uma dessas formas é com dinheiro e a outra forma é com tempo. Então, tudo que você vai fazer, você pode fazer sozinho, mas isso vai te levar a gastar mais tempo e necessariamente mais dinheiro, porque você poderia estar resolvendo os problemas que você tem hoje, começando a agir hoje, e está deixando para resolver isso durante esse tempo que você vai levar para aprender, para ter esse conhecimento, pagando juros e vendo o teu dinheiro indo embora. E para você que está aqui ao vivo hoje, eu te convido a ir lá no meu Instagram e eu vou colocar aqui no link do vídeo aqui embaixo para quem está assistindo o replay. Falar nisso, eu sempre dou um bônus para quem está assistindo aqui no ao vivo. Então, quem está no ao vivo e quiser os slides, o PDF desses slides dessa aula, para ler depois, para ficar com as informações guardadas, é só ir lá no Instagram e mandar um direct e falar, olha, eu estava na aula ao vivo e eu quero o PDF da aula. Para você que está assistindo a gravação depois, que não está aqui no ao vivo, assiste a aula, me marca, tira uma foto, marca lá nos stories que está assistindo a aula e aí me manda um direct que eu libero a gravação, que eu libero o PDF da aula para você também. Então, deem uma passada lá no Instagram, André Desendivida Você, e lá no link da bio vai ter esse link aqui de acesso ao meu programa de mentoria. E aí, aqui quando vocês clicarem para conhecer o programa, vocês vão entrar nessa página onde tem a descrição de todo esse programa de mentoria, nos detalhes. Eu não vou passar aqui para vocês, mas tem aqui explicando quem sou eu, como eu consigo acelerar os teus resultados, como eu garanto a sua melhora e por que o meu método é único e como eu ajudo você a fazer dinheiro. Né? Como que eu vou te ajudar a fazer mais dinheiro? O meu objetivo é que você tenha mais dinheiro a partir de hoje, que você consiga ter dinheiro sobrando na tua conta. Então, aqui tem todos os detalhes e sempre vocês vão ver esse botão aqui, ó, preencher uma aplicação. Eu quero que vocês preencham essa aplicação. Quem preencher hoje vai ter uma condição especial. Essa aplicação é para ver se você tem um perfil para participar do programa de mentoria. Por quê? Porque o programa de mentoria,
ele não é para todas as pessoas. Ela é para quem está no momento adequado, e que está com vontade de mudar a sua situação financeira, seja das dívidas ou aqueles que não têm dívidas, mas querem montar suas reservas e conseguir fazer o primeiro investimento com segurança. Então, essa pessoa precisa estar pronta para isso acontecer, ela precisa querer que isso aconteça e ela precisa entender que existem objetivos tangíveis a serem alcançados. Então, se você tem vontade de participar do programa de mentoria, preencha esse questionário de aplicação. Vão ter algumas perguntas aqui. É importante que você seja sincero no preenchimento desse formulário, que você não minta, que responda aqui o que está sendo perguntado, para que a gente possa alinhar as nossas vontades, alinhar as nossas ideias sobre como esse programa de mentoria vai te ajudar. Agora, se você responder esse questionário e eu ver nas suas respostas que não está no momento de você fazer a mentoria agora, não se preocupa, porque a gente vai conversar. Eu vou te dar todos os direcionamentos para que você possa fazer algumas coisas e mudando alguns mindsets e algumas situações na tua vida para que você possa chegar numa condição ideal de na próxima vez falar, não, agora eu estou pronto para fazer a mentoria e agora eu vou seguir esse caminho junto com o André. Tudo bem? Então preencha esse formulário de aplicação, a gente vai conversar depois sobre o resultado dele e eu garanto que eu vou te ajudar a sair dessa sua situação. Então, a quem está aqui participando, o meu muito obrigado. Espero que tenham gostado dessas informações compartilhadas. Não esquece de seguir lá no Instagram, @André Desendivídua Você. Eu vou ficar muito feliz de ver você por lá, de ver você interagindo e gostando do conteúdo. Tem muito conteúdo gratuito e bacana lá para você que está endividado, quer se tornar um poupador e começar a fazer os seus primeiros investimentos com segurança. Até a próxima.